Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez, a satisfação poder recebê-los aqui no Culto Racional. Eu quero falar uma coisa séria com vocês, eu preciso até da sua ajuda. Você pode colocar nos comentários o que você pensa. Bom, é assim, nós temos que perceber o compromisso, que é mais visto, é o compromisso que as pessoas têm com a palavra de Deus, sobretudo com Deus e a sua palavra, né? Vamos dizer assim. Por quê? O que acontece? A gente vem aqui com mensagens, a gente traz mensagens para você. Só que o meu maior compromisso é com aquele que me dá a mensagem. O meu maior compromisso é com Deus e a sua palavra. Houve um chamado, há uma inspiração, existe um Espírito que é santo e que mediante as situações e necessidades das pessoas, então ele vem e nos dá essa inspiração. Então assim, ao longo de todos esses anos de caminhada com Cristo, eu tive o alto privilégio de conhecer muitas pessoas do Brasil, pessoas de fora do Brasil, sabe? Muitas pessoas me conhecem, tá? Então para te dizer o quê? Para dizer que nós viemos aqui, através do canal, para trazer essas mensagens inspiradas por Deus, à luz da sua palavra, mas de acordo com as necessidades que a gente vai percebendo, principalmente agora nos últimos tempos. E algumas pessoas, não são muitas, mas algumas pessoas, elas têm dificuldade de entender esse trabalho da salvação, esse trabalho de reconciliação com Deus. Eu não sei se elas, acredito que sim, elas se envolvem tanto com tantas notícias, com tantos acontecimentos, com essa velocidade das informações, que tudo que elas vão recebendo, elas vão aderindo. E vira aquela mistura, aquela salada. Não há uma profundidade no legítimo. Onde eu quero chegar com essa conversa? Vou mais direto ao ponto. Tenho recebido, assim, por exemplo, algumas pessoas que dizem assim: pastor, gosto muito do senhor. É a palavra que elas usam, tá? Eu me considero apenas um pregador. Gosto muito do senhor, lhe conheço, na época que o senhor passou por tal lugar, assim, lhe admiro, mas eu acho que o senhor deveria pregar a sua salvação. O senhor não deveria ficar falando de assuntos, né? Outros assuntos que possam de repente mexer com a fé de outras pessoas, porque cada um tem a sua fé. Uns gostam do sistema religioso que tanto se fala, né? Enfim, por causa das coisas que eu trago aqui. Então, eu respondi com muita educação, porque essa pessoa falou comigo. Algumas pessoas, elas quando falam comigo, elas não falam no insulto, elas falam na educação. E me preocupa porque elas falam na educação, eu vejo que não é com insulto, mas eu percebo que é o que elas acreditam. E vou respeitar isso. Só que assim, me preocupa porque a maneira que elas estão se conduzindo mostra que elas não estão no caminho. Mostra que elas estão realmente dentro daquilo que está sendo falado. Quando nós falamos de um sistema religioso que prende a pessoa, que escraviza a pessoa, que faz a pessoa viver dentro de uma bolha, aonde só ali tem salvação, aonde patentia-se o evangelho, de maneiras que só aquele grupo que pode e que está certo, né? Que pode pregar o evangelho e que está certo em tudo, né? A verdade está com eles, não está em Cristo. O caminho é aquele endereço e não Cristo. Então isso contradiz muito o que diz a palavra de Deus. E eu quero mostrar isso para vocês hoje. Então eu respondi essa pessoa, também com educação, e eu gostaria de trazer isso porque o Espírito Santo me incomoda, porque acredito que não é só uma, duas, três ou quatro pessoas. Essas pessoas, elas então vieram e falaram comigo. Porém, deve existir muitas outras pessoas que não falam, né? Outras que até abominam, né? Perdeu a visão, sei lá. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu expliquei para essa pessoa, né? Já explicando para outras também, mas eu quero trazer aqui agora as claras para todo mundo.
Pessoal, salvação não diz respeito só a pregar Jesus morreu na cruz, Jesus te ama, olha, lute pela sua salvação. Isso é muito raso. Você vai verificar nos textos sagrados, se a pessoa for se aprofundar na leitura da Bíblia, que é o que nós temos falado muito no culto racional, de um conteúdo mais profundo, que o Senhor Jesus, ele não só pregava que o reino estava chegando, ou que o reino havia chegado, arrependimento. Ele pregava isso. Mas ele também fazia alerta sobre falsos profetas, falsos ensinos. Se você for verificar na palavra de Deus, você vai encontrar, principalmente na Nova Aliança, você vai encontrar de Cristo para cá, você vai encontrar. Você verifica que foram os falsos que crucificaram a Cristo, que o perseguiram. Né? Havia, aqui eu não vou querer entrar aqui na história, na teologia, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. Mas, para resumir aqui, você vai ver o Senhor Jesus sempre explicando, sempre alertando sobre os falsos. Então a salvação também envolve você estar percebido de falsas mensagens, de falsos ensinos, de ensinos tendenciosos, que puxam as pessoas para práticas de ensinamento de homens. Eu estava lendo outro dia aqui no Culto Racional sobre uma preocupação que os escribas fariseus tinham com as tradições dos anciãos, porque os discípulos não lavavam as mãos para comer. E Jesus foi lá e falou assim, olha, você está preocupado com eles, estou traduzindo, tá? Vocês estão preocupados com a tradição dos homens, porque os discípulos não lavam as mãos e estão quebrando a tradição dos homens. Mas vocês estão quebrando a lei de Deus, a palavra de Deus, vocês estão quebrando, invalidando a palavra de Deus com as suas tradições. E é sobre isso que nós estamos falando. Quando a gente fala de um sistema religioso, porque as pessoas entendem que religião é uma coisa de Deus, porque eu sou religioso, porque eu sou uma pessoa... Não é verdade isso. Deus não é religioso. Jesus não era religioso. Jesus era um homem espiritual. E espiritual não significa ser religioso. O religioso é aquele que adere uma série de normas, de regras, de fundamentos, sabe, de rituais, de uma determinada instituição ou denominação. É isso que ele faz. Então, quando você fica cumprindo aquelas regras que não tem a ver com os ensinamentos de Deus, eles incluem ensinamentos, eles mesclam ensinamentos que Deus disse com essas regras. E aí se oficializa um ritual, se oficializa um cerimonial, se oficializa um sistema. Que naquele sistema, para você ser salvo, você tem que fazer aquilo ali. Porque se você não fizer aquilo ali, você não tem a salvação. E isso aí é perigoso. Isso envolve sim a salvação. Então quando nós viemos aqui para falar de rituais, práticas, as pessoas se ofendem. Não estou falando todas, né? Mas as pessoas se ofendem. Por quê? Porque elas cresceram ensinadas sobre os rituais. É como se nós viéssemos aqui falar mal dos rituais. Mas quando Cristo fala ali dos falsos profetas, né, quando Cristo fala ali das situações, eu tenho até um texto aqui que eu quero mostrar para vocês. Não está aqui, não preparei. Vou deixar para o próximo culto racional, tá? Próximo culto racional eu vou mostrar para vocês, né? Então assim, para dizer para vocês que as pessoas se apegam a estas coisas. Sabe? E este subterfúgio, sabe? Se ela não segurar aquele cajadinho, se ela não segurar o cajadinho, se ela não tocar com o cajado lá, ela não está na fé. Ela não está na fé. Se ela não passar pelo tapete de sal, então os caminhos inimigos vão vencê-la. Se ela não der as voltas lá no quarteirão, sabe? Se ela não fizer a corrente dela, então as muralhas não vão cair. É disso que nós estamos falando. Aí alguém vai dizer assim, mas cada um tem a sua fé, mas a fé tem que ser legítima. Porque se a gente for nessa, cada um tem sua fé, tem gente que tem fé no Buda. Ok, se ela quer ter fé no Buda, se ela quer ter fé nos cristais, se ela quer ter fé na fogueira, se ela quer dizer... Tudo bem. Só que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo que o ser humano procura e busca, o Senhor Jesus é. Ele é o caminho. As pessoas procuram um caminho, não querem estar perdidas. Jesus é o caminho. As pessoas procuram a verdade, elas não querem ser enganadas. Jesus é a verdade. Ele não tem uma verdade, ele é a. Artigo definido. Ele é o artigo definido. As pessoas, elas querem ter vida.
Elas não querem estar em depressão, elas não querem estar angustiadas, elas querem ter vida. Ok, Jesus não tem uma vida para te dar, Ele é a vida. E, sobretudo, Ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém chega a Deus se não for por Cristo. Aí você quer chegar a Cristo pelo universo. Você quer chegar a Cristo pelos cristais. Você quer chegar a Cristo por essas coisas, por essas crenças que ao longo dos anos, de culturas. Ok, siga. Mas não vem dizer para mim que é para eu pregar só sobre salvação, quando eu tenho que alertar as pessoas exatamente por causa da salvação. Porque as pessoas estão indo por outros caminhos. Elas estão indo por outros caminhos. E outros caminhos não chegam a Deus. Então isso é falar de salvação. Quando eu alerto você sobre qualquer coisa que te prenda, quando está escrito no texto sagrado que para a liberdade foi que Cristo nos libertou, e eu não estou falando de libertinagem, estou falando de liberdade, exatamente de um fardo que é suave, que é leve. Nós não estamos falando de uma coisa que obriga as pessoas, que oprime, nós estamos falando disso, compreende? Então quando eu, no compromisso que tenho com a palavra de Deus, que o meu compromisso maior é com o que Deus disse, por que me desliguei de um sistema religioso? Sem saber que estava dentro de uma bolha. Por quê? Eu sei que tem muita gente que ainda frequenta esse lugar, e que não gosta do jeito que eu falo, mas eu tenho que falar, porque é o compromisso, né? Por quê? Porque exatamente por causa disso, porque dentro daquele sistema você não pode escutar outros pregadores, você não pode estudar a palavra de Deus, porque eles interpretam que a letra mata e que o Espírito vivifica. Então esse negócio de ficar lendo muito a Bíblia, estudando muito a Bíblia, isso daí é letra. Olha só, aonde está a sagacidade. Quando o apóstolo fala sobre isso, que a letra mata, ele não está falando de você estudar a palavra de Deus. Tanto que eu já trouxe aqui no culto racional mensagem que diz que nós temos que nos aprofundar no entendimento das coisas de Deus. Então o que quer dizer é o seguinte, que a letra foi que Moisés trouxe as leis nas tábuas de pedra. Então as leis que Moisés trouxe e criou, né, nas tábuas de pedra, tem os mandamentos, mas tem também os 613 preceitos da lei que Moisés trouxe para os judeus. E ali a lei ela apontava o pecado. E o pecado traz o quê? A morte. Então quando ele fala a letra mata, a lei, ela traz morte, porque ela aponta o pecado e o pecado traz morte. Mas a lei mesmo não tem poder de salvar ninguém. Por isso vem o Senhor Jesus e hoje vivemos na dispensação de graça através do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que convence a gente do pecado e nos converte. Então a letra aponta o pecado, que mata. Então a letra mata, a letra traz o pecado à tona do pecado. E o Espírito, que é o que convence a gente do pecado e produz frutos de arrependimento. O Espírito vivifica. É disso que ele estava falando. Não está querendo dizer nada a ver com a questão de você se aprofundar e ler a Bíblia e estudar a palavra de Deus. Sabe? Então assim, você tem que conhecer mais o teu Salvador. Então quando eu vejo pessoas que ficam defendendo, sabe, essas práticas, isso me traz muita preocupação. Isso me traz preocupação. E eu tenho que falar. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, eu respeito, se você quiser continuar. A nossa ideia aqui não é ficar convencendo você de que você tem que vir para cá. Para cá para onde? Eu não estou te chamando para nenhum sistema religioso, para nada, para nenhuma instituição. Mas estou te chamando para o reino. Já falei sobre isso aqui. Gostaria muito que você compreendesse isso no Espírito. Tá certo? Bom, vamos fazer o seguinte. Eu tenho um texto que eu vou colocar para você na próxima mensagem. E eu gostaria, para nossa mensagem aqui não ficar longa, mas se você quiser comentar aí, deixar seu comentário, fique à vontade. Você não vai ser maltratado, respondido com ignorância. Não. Se eu achar que eu deva responder você, eu vou responder. Senão, eu não vou nem gastar o tempo, porque o tom, o Espírito Santo nos mostra o tom que a pessoa coloca na mensagem, dá para perceber se ela quer realmente saber, porque ela precisa de uma orientação, ou se ela quer afrontar. Então, lugar de afronta eu nem respondo, mas se você precisar de ajuda, nós vamos ajudar. Tá certo? Bom, vamos fazer o seguinte, no próximo culto racional, na próxima mensagem, nós vamos falar de algo, vamos explicar o porquê, por qual motivo. Eu vou até adiantar para você ir meditando e a gente vai falar sobre isso,
tá? Eu vou adiantar, não é porque eu não tenho não, tá aqui, mas eu não quero que a mensagem aqui, o vídeo fique longo. Eu vou ler aqui sobre o que nós vamos falar na próxima mensagem, para você já ir meditando. Você pode pesquisar também, tá? Tá lá em Romanos capítulo 10, diz assim, ó: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles são para que sejam salvos. Então tá falando de salvação. Nós vamos entrar nesses pormenores aí no próximo culto racional. Ele diz assim, ó: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Tá vendo? Eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Muitas pessoas têm zelo, mas elas não têm entendimento. Tá? Depois a gente vai falar sobre isso, vai ser o tema do nosso próximo culto racional. Tá bom? Por hora, que Deus abençoe a todos, um forte abraço, fique à vontade para comentar. Você pode também mandar esse vídeo para alguém que está vivendo assim, que tem essas dúvidas. Né? Você pode dar o like para poder a plataforma entender que é relevante o nosso assunto. Você pode dar dislike também, fica à vontade, não estou angariando likes. Tá bom? Forte abraço para vocês, esse foi o Culto Racional e até a próxima.